Vamos conversar com a doutora Fernanda Barbosa, que é médica, ginecologista e obstetra, sobre endometriose. Tudo bem? Boa tarde, Regina. Tudo bem, e você? Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, é uma honra estar aqui hoje com você. Toda nossa em te receber. Para falar sobre esse assunto que eu acho tão importante. Pois é, logo na abertura do programa, doutora Fernanda, você mencionou que é um assunto, que é uma doença. Sim. Que aparece em muitas mulheres. Muitas, e ela pode aparecer desde a adolescência, né, até mulheres pós-menopausa podem ter sintomas. Então ela pega toda a nossa fase de período reprodutivo, toda a nossa fase menstrual. E ela é uma doença que ela acabou sendo muito negligenciada, né? A gente não dava atenção, é normal ter cólica. E às vezes não é. O que é a endometriose? Endometriose, ele está bem representado. Camada interna do útero, a gente tem o endométrio. É um tecido que descama todos os meses e a gente percebe ele em forma de menstruação. Então, peraí, todo esse... Como que chama esse efeito? Esse abalaudinho aí? Isso, Esse é o picotadinho endométrio. é o endométrio. Isso é o endométrio. essa camada lá interna do útero. Todos os meses ela descama, a gente nota isso como menstruação. Perfeito. A endometriose ela tem várias teorias. A mais aceita, que é a menstruação retrógrada, assim como ela descama e a gente nota, ela também retorna pelas tubas, caindo na cavidade abdominal. E isso faz com que focos de endométrio cresçam fora da cavidade uterina. Pedaço do tecido que sai, ao invés de sair na menstruação, fica tudo soltinho na barriga. Na barriga, exatamente. Isso que dá cólica? Muita cólica, porque todos os meses, com a ação dos hormônios, principalmente o estrogênio, esse foco cresce. O que sai pela menstruação descamou, acabou. Mas o que está dentro da... Inflama? Inflama, exatamente. E não consegue sair, né? Então é uma doença inflamatória crônica progressiva. A gente fala muito sobre os Ds da endometriose, os 6 Ds. 5 são relacionados à dor. Então, dismenorreia, que é uma cólica menstrual muito intensa. Dispareunia, que é dor para relação sexual. Disquesia, dor para evacuar. Disúria, dor para urinar. E uma dor pélvica crônica, uma dor acíclica. Eu tenho dor o tempo inteiro. Esses são os 5 Ds. E o 6D, que não tem nada a ver com a dor, é a dificuldade para engravidar. Então é uma doença que não dá para ser mais negligenciada, ela é muito importante. E compromete muito a qualidade de vida da mulher. Agora, normalmente, pensando nesses 5 Ds, a mulher tem um ou ela tem mais de um? Ela pode ter todos. Como é que vive, doutor? Exatamente. A gente tinha a intenção de não entender essas mulheres. Ah, a paciente é difícil. Não, ela não é difícil. Ela tem uma qualidade de vida ruim. Muito ruim. Não tem como ela ser feliz se ela sente dor o tempo inteiro. Muda a personalidade. Exato. Ela tem problemas no trabalho, problemas nas relações pessoais. Problema com ela mesma? Com ela mesma. Tá. É muito complicado. Vamos aos mitos e verdades, porque para tudo há uma solução. Doutora Fernanda Barbosa, é mito ou verdade que a endometriose só acomete mulheres mais velhas? É mito, né? Com certeza você e todos nós já ouvimos e já uma adolescente que menstruou. A vida era normal. Menstruou, falta na escola, desmaia vômito, de dor, desmaia, precisa ir no pronto-socorro, né? Então acomete adolescente sim. Uma outra teoria da endometriose, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, fazendo a divisão do útero, o endométrio se divide errado. Então essa menina já cresce com esses focos que não tem ação porque o estrogênio está adormecido. Começou a vida menstrual, isso começa. Tá. A gente tem o depoimento da Gisele, falando da história dela. Vamos ver. Olá, meu nome é Gisele Monteiro, eu tenho 28 anos e eu fui diagnosticada com endometriose com apenas 17 anos de idade. Eu sempre sofri com muitas dores, muitas cólicas, eu passava mal, chegava a faltar ao colégio, né? Fui prejudicada no meu primeiro emprego porque eu vomitava sempre na primeira menstruação e todos os médicos diziam que isso era normal, isso antes de eu descobrir, né? Eu passei por vários profissionais que só me indicavam tomar anticoncepcional, toma anticoncepcional direto, eu tomava sem pausa anticoncepcional, passei por vários tratamentos. Eu cheguei em casa, fui pesquisar no Google, a primeira coisa que eu vi foi que eu não poderia engravidar, um dos meus sonhos é ser mãe. Então assim, foi bem complicado realmente não encontrar informações sobre endometriose de uma forma mais didática, né, de uma forma que expressasse melhor o que realmente era endometriose, e não essas fake news que a gente encontra na internet e tudo mais. Tem mais ou menos 12 anos que eu estudo sobre endometriose
E aí eu decidi criar um perfil no Instagram chamado @foco na endometriose, no qual lá eu dou informações sobre a endometriose de uma forma mais leve, descontraída, de uma forma mais didática, né? E junto com esse meu projeto, né, eu acabei lançando um livro, que é o Entendendo a Endometriose e Como Conviver Melhor com Ela, no qual eu falo de uma forma bem clara e nítida o que é a endometriose, forma de tratamento, tipos de cirurgias, né? Então é o que eu desejo a todas as mulheres nesse março amarelo que está chegando, né? O mês de conscientização da endometriose, que a gente possa divulgar e disseminar cada vez mais informações sobre a endometriose para que ela seja realmente conhecida e que as mulheres possam sim ser ouvidas e diagnosticadas o mais precocemente possível para poder fazer o tratamento mais adequado. Mas que bonitinha, Gisele, sim. 28 anos para carinha de 15 e tão clara, né? Com eloquência. O perfil dela é sensacional. Como que é o Instagram dela? Eu tô procurando aqui. Foco na endometriose. Foco na endometriose. Foco na endometriose. Eu vi que é Gisele com Y. É muito legal. Ela fala muito claramente. Ela fala como paciente, né? Ela se coloca como no lugar. Quem vivenciou. Exato. Então é muito interessante. Ela fala de maneira clara, ela dá dicas. Eu sigo o perfil dela, inclusive. Adoro. Acrescenta muito para nós, né? E nossa, a hora que ela falou, eu vi a minha experiência, que não foi como a dela, mas de pessoas, mulheres próximas a mim, que vomitam, passam mal, tem que faltar, e vai ao médico, o médico fala, é normal. Aí você fica pensando, mas como é que é normal? Como é que é normal? A gente precisa parar com isso. A paciente precisa ser ouvida, precisa ser entendida. Ela precisa viver bem. Exato, ela precisa ter qualidade de vida. A nossa luta em relação à endometriose é essa. Tá. Vamos continuar então. É mito ou verdade que a endometriose pode causar dor durante a relação? Pode, é o D da dispareunia, né? Então é uma verdade. O que acontece? Nessa inflamação dos órgãos adjacentes ao útero, tudo inflamado, começa a ter aderências pélvicas, fibrose. Então durante a relação sexual, no atrito, principalmente na profundidade, está tudo muito aderido. Isso é muito doloroso. A gente consegue perceber essa dor examinando a mulher no consultório, que seria o mesmo princípio de o mesmo movimento. A sensibilidade já é muito maior. É muito maior, é muito doloroso, né? Então, sem contar que ela sabe que ela vai sentir dor. Então, a libido baixa, claro. Ela não quer ter uma relação sexual porque ela sabe que isso vai ser extremamente doloroso. Quem gosta de sentir dor. Exato. Os maridos que são casados com mulher de endometriose, eles têm até um grupo hoje nas redes sociais, endomaridos, eles também precisam entender, né? Faz parte. Eu não quero ter relação com você porque eu não te desejo. Não, é porque de fato eu não estou confortável. Tá. Mais um mito ou verdade. É mito ou verdade que a doença pode progredir e atingir outros órgãos? Pode. E ela é bem agressiva, né? Dissemina. Todos os meses expondo ao estrogênio, isso vai se disseminando. E os órgãos mais comuns, como naquela foto que a gente mostrou no início, ovário, tuba uterina, os ligamentos de sustentação do útero, mas também pode estar no diafragma, no pulmão, intestino, cicatriz de cesárea, né? Então é uma doença realmente muito progressiva e que vai aparecendo. E agressiva. Tem um comportamento muito agressivo. Muito agressivo. E não se sabe a causa, né? São teorias. Exato. A gente, por exemplo, uma paciente se encaixa em uma, outra paciente se encaixa em outra, mas não tem nenhuma que explique todas as possibilidades. Mas às vezes a causa interessa menos do que os tratamentos. A gente precisa tratar, focar no tratamento. É mito ou verdade que a única opção da mulher com endometriose é a cirurgia? É mito. A cirurgia ela tem um papel muito importante quando o tratamento clínico ou o tratamento expectante de observar, de mudanças de estilo de vida falha. Né? Ou quando a paciente tem um cisto de ovário de endometriose muito grande, ou quando ela tem uma endometriose intestinal, ou se o tratamento clínico falhou. Falha de tratamento clínico, o paciente mantém dor, a cirurgia pode ser avaliada. Só que hoje a gente acredita que o tratamento é muito mais amplo, não é só dar hormônio e parar essa menstruação. Alimentação, atividade física, terapia, fisioterapia pélvica, parar de fumar, o tabagismo, né? Então a gente sabe, açúcar, carne vermelha, muito tóxico para nós, é tudo muito inflamatório. Então a paciente tem que fazer uma dieta com detox para poder se livrar sem estar sempre bloqueado hormonalmente ou pensando em cirurgia. Ela consegue um controle de sintomas com adequação mesmo de vida, né? Uma mudança de vida. Temos perguntas do pessoal de casa, muitas, vamos responder algumas. A Cristiane diz, minha filha tem 13 anos e menstruou recentemente, porém,
ela tem se queixado de muitas dores e cólicas intensas. A endometriose pode atingir adolescentes? Sim, foi o que a gente falou no começo. As adolescentes podem ser atingidas. Eu tenho uma paciente que eu nunca vou esquecer, ela me falou isso muito claramente. Doutora, eu lembro até hoje da minha primeira menstruação. Foi algo muito marcante, muito dolorido, né? Então, no consultório, você precisa conversar com essa paciente, com essa adolescente. O exame físico é um pouco limitado, porque a maioria ainda não teve a relação sexual. Os exames de imagem, no caso delas, a ressonância é importante, mas pode sim estar presente nas adolescentes. E já é uma fase da vida que a gente tem dificuldade em se comunicar. Comunicar, interagir com as pessoas. Tudo muito as difícil. Cuidadoras, assim, tem que ter muito tato, muita paciência, muita tolerância, né? Para tratar dessa menina, dessa criança. Dessa criança que está com dor também. Que tá com dor. O tempo inteiro. Dor de mulher, né? Bom, próxima pergunta da Elisa. A endometriose pode inchar e engordar? Descobri faz pouco tempo que tenho endometriose e senti que ganhei peso. Pode ter relação com a doença? Não, a endometriose não tem relação com o ganho de peso, mas por gerar uma reação inflamatória muito importante na pelve, a gente pode ter distensão abdominal. Estou menstruada, minha barriga cresceu, uma barriga parecida com de uma grávida mesmo. Tem pacientes que ficam com distensões importantes, não consegue, por exemplo, a calça que fechava 2 dias não fecha mais, né? Não é um ganho de peso, é muito mais essa questão, mudança corporal, distensão abdominal, esse desconforto nessa região, principalmente abdominal. Tá, nos seios também ou não? Só não, abdômen? O seio está muito mais relacionado com dor no período menstrual mesmo, aquela parte dos hormônios, mas a endometriose mais focada nessa região. Próxima pergunta da Márcia. Eu tenho 41 anos e fui diagnosticada com endometriose em 2019. Fiz videolaparoscopia nesse mesmo ano. Quero engravidar e faz 3 anos que estou tentando. Ainda tenho chances? O que devo fazer? Endometriose causa infertilidade. 8 milhões de mulheres brasileiras têm endometriose, 50% delas têm dificuldade para engravidar. Então isso é fato, né? A endometriose ela é tóxica, ela diminui a reserva ovariana, ela diminui essa capacidade de ovulação mensal. Então, é tudo muito difícil. Ela que já fez a cirurgia e está tentando há 3 anos, a gente não pode mais contar com a sorte da aleatoriedade de engravidar. É importante procurar um fertileuta, que é o especialista, fazer uma programação de uma gestação mesmo, né? Entender se ela tem algum outro problema que apareceu, porque a endometriose ela pode retornar. Causar outros problemas, exato. Inclusive. Se ela tem uma tuba pérvia, ela tem 41 anos, tem que avaliar essa reserva ovariana, para tudo ser muito programado e ela não perder mais tempo. Nesse caso, a idade, o histórico de endometriose, um tratamento específico com o especialista é o mais indicado. Quer dizer, as condições como estão não são favoráveis, mas há o que ser feito. Há o que ser feito, sempre há o que ser feito. Eu faço pré-natal de uma paciente de 49 anos. Pronto. Sempre há o que ser feito. Sempre há o que ser feito. É isso que às vezes a gente quer, não, a gente precisa ouvir, sim, né? Sim, e não é a gente precisa correr atrás, mas tem solução. Isso. Mais uma. Da Rita. As lesões de endometriose podem reaparecer mesmo depois de ter feito a cirurgia? Elas podem reaparecer. A gente está exposta todos os meses ao estrogênio, né? Então, a paciente que opera e a gente opta por não bloquear ela hormonalmente por alguma razão, ela precisa continuar fazendo um controle. Porque essa lesão pode aparecer principalmente se na primeira cirurgia, e quando a gente fala de endometriose, o ideal é que seja uma cirurgia, né? Porque quando a gente fala na primeira cirurgia ótima, a gente conseguiu tirar todos os focos, o controle da doença é muito mais adequado, né? Mas por alguma dificuldade técnica, eu não consigo, porque às vezes está invadindo o ureter, que é ali o canalzinho que liga o rim na bexiga, às vezes uma lesão no intestino muito grande. Então fica. Aí a gente deixa. E aí isso pode ser reativado, se a paciente mantém seu ciclo hormonal normal. Doutora, a cirurgia é basicamente fazer uma limpeza. Limpeza. Além da limpeza, pacientes que já cursaram com muitas aderências, tirar essas aderências. Abrir, exato. Para poder fazer com que os órgãos fiquem no lugar que eles são, né? No lugar certo. Porque tem uma distorção da anatomia muito grande. Tá, mais uma. Liliane, depois da menopausa, a endometriose melhora? Quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma queda natural dos hormônios. Então, o estrogênio ele vai parando de ser produzido até que ele para de fato de ser produzido. Uma dosagem mínima vai sendo produzida pelo ovário, mas muito insignificante. A maioria das mulheres fica
livre da endometriose, mas uma porcentagem ainda sofre com as dores causadas pelas cicatrizes mesmo. É um processo que inflamou e fez uma cicatriz, então isso pode ainda dar dor pélvica, com menos intensidade, mas ainda pode. E lembrar que se a gente faz uma reposição hormonal pós-menopausa, para tratar os sintomas de menopausa, se ela é baseada em estrogênio, os focos podem acordar de novo. Exatamente. Mais uma da Giovana. A endometriose pode virar câncer, se não tratada. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Os endometriomas, que são cistos de ovário que contêm o líquido de endometriose, em pacientes pós-menopausa, se a gente não acompanhar eles devidamente ou realmente não tratar, eles têm uma relação sim com câncer de ovário. Um câncer de ovário específico do tipo endometrioide, né, lembra até o nome, mas precisa ser monitorado. Isso é muito importante. Não é que toda mulher que tem endometriose tem câncer, não. Mas precisa... Mas precisa acompanhar, porque pode ter essa relação, em torno de 17%. É considerável? É considerável se você chega nessa fase com endometriomas que não foram acompanhados, por exemplo. Tá. Mais uma pergunta da Patrícia. Mudanças na alimentação podem melhorar os sintomas da endometriose? Podem melhorar e muito, e hoje a gente acredita muito nisso. As equipes que tratam a endometriose são equipes multidisciplinares e a nutricionista talvez seja uma das mais importantes. A gente precisa fazer uma dieta anti-inflamatória. Gengibre, canela, chá verde, né? Eles são anti-inflamatórios naturais, então é importante estar na dieta. Legumes, verduras cruas mesmo, aquele creque-creque, né? Isso é muito importante estar na dieta e realmente eliminar a parte que é vilã. Carne vermelha. Carne vermelha, álcool, farinha, glúten, gordura, fritura. Tá. É realmente uma mudança de estilo de vida que a gente fala. Mas se a paciente se sente bem, ela se sente. Acaba sendo cada vez mais fácil você aderir a esse novo estilo de vida. Ela sente a melhora assim, nítida. Os benefícios são comprovados. A doutora Fernanda Barbosa é médica e ela está no Instagram como Lumine Obstetrícia, @Lumine Obstetrícia. É Lumine? Isso. Tá. O Lumine é a clínica, né? E o meu pessoal é doutora Fê Barbosa. Doutora, doutora ou DRA? DRA. DRA Fê Barbosa. E março, então é março amarelo? Isso. Eu não sabia. Conscientização da endometriose, porque 8 milhões de mulheres brasileiras eu fiz mamografia recentemente, assim, é impressionante como a nossa saúde, o nosso bem-estar é negligenciado. Eu não me conformo da gente ter que sofrer tanto para fazer mamografia. É bem dolorido, né? Mas, meu Deus, não é possível que a gente está pensando em chegar em Marte. Faz 30 anos que eu falo isso. A gente está querendo chegar em Marte e não faz um exame que melhor premer a gente. Então, verdade. Vamos falar mais sobre a endometriose. Precisamos falar mais sobre isso. Muito obrigada por ter vindo, viu? Regina. Saúde sempre. Obrigada. Vivian Feldman já está lá, toda...